Meus irmãos, a paz do Senhor. Os que veio adorar, a paz do Senhor. Eu já vi, pastor Roberto, que o segredo é adorar. O segredo é adorar. Se você adorar, a glória desce. Amém? Quero agradecer aqui nosso pastor presidente pela confiança de nos trazer aqui essa noite para ministrar a palavra. Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 14, vamos ler só o versículo de número 2 e vamos deixar o versículo de número 1 para a gente finalizar essa mensagem. Amém? Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo de número 2. Aleluia. Amém? Quem encontrou, diga amém. Diz assim o versículo de número 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Eu vou preparar-vos lugar. Coloca a tua Bíblia, cantinho. Vamos falar dessa palavra. Pode assentar, igreja. Queridos, para observar o capítulo 14 e falarmos do capítulo 14, nós temos que voltar pelo capítulo 12 e 13. Porque o que Jesus falou no capítulo 14 foi algo que aconteceu no capítulo 12 e no capítulo 13. E nós vamos ver que essa é uma das muitas promessas que Jesus faz da sua volta. Essa é uma das muitas promessas que Jesus relata em todo o Evangelho da sua volta. A Bíblia contém mais de 2.000 passagens, referências bíblicas, falando da volta de Jesus. E nós vamos observar, queridos, que muitos já não acreditam nisso. Muitos já não confiam mais nessas palavras. É tanto que Pedro, na sua carta, na sua segunda carta, ele fala que no final do tempo, muitos já não acreditariam na volta de Jesus. E nós vamos ver que a volta de Jesus não é algo que a igreja inventou. Não é algo que o pastor inventou. Não é algo da cabeça humana. A volta de Jesus é algo que o próprio Senhor falou. Nós vamos notar, querido, é um evento que vai acontecer e é inevitável. Ninguém tem o poder de impedir esta volta. É uma palavra hoje, queridos, para nós podermos meditar e cada vez mais estar confiante nesta volta. Nós vamos ver, queridos, que a volta de Jesus é algo inevitável. A igreja que está esperando esta volta é a igreja que adora, é a igreja que confia, é a igreja que acredita, é a igreja que tem convicção de que nós iremos sair desta terra em corpo glorioso e encontrar com Jesus. Então esta volta não é algo que a igreja inventou, não. Esta volta é algo sério. E esta é uma das promessas que está escrito nos 4 evangelhos de Cristo. E nós vamos observar que Marcos escreveu, Mateus escreveu, João escreveu, Paulo escreveu nas cartas aos Tessalonicenses. No livro das revelações está escrita, Isaías profetizou isso. Então nós temos mais de 2.000 referências falando que Jesus vai voltar. E isso é um motivo para que eu nessa noite o adore em espírito e em verdade. E nós vamos ver que para afirmar esta volta,
O texto em Atos, capítulo 1, versículo 11, firmando esta volta, a Bíblia diz que os discípulos estão com os olhos fitados ao céu, Jesus é elevado ao céu e de repente 2 homens aparecem vestidos de branco e falam: varões galileus, por que estáis com os olhos fitos ao céu? Esse mesmo Jesus que em cima ao céu está sendo levado é o mesmo Jesus que vai voltar. Aí aqui, pastor Roberto, eu vejo Jesus trazendo 2 testemunhas celestial para provar que ele vai voltar. Então, queridos, nós vamos observar que muitas são as promessas, e precisamos observar que no capítulo 12 e 13 do Evangelho de João há acontecimento que trouxe Jesus a relatar o capítulo 14. Uma semana antes da sua crucificação, Jesus é convidado a um jantar na casa de Simão, o que era leproso, e se assenta naquele jantar Lázaro, o que tinha ressuscitado há 1 mês atrás, Maria de Madalena, que tinha sido expulso 7 demônios, e nós vamos ver que os seus discípulos também estavam ali, e nessa ocasião de adoração e de um culto de ação de graça na casa de Simão leproso. Ei, eu quero te falar nessa noite, eu vou pregar aqui, Jesus. Eu vou pregar aqui, Jesus. O que você tem feito para agradar Jesus? Nós vamos ver que aqueles personagens ali tinha acontecido algo tremendo, um milagre grande, porque Lázaro saiu da cova há 4 dias. Lázaro estava morto, mas foi ressuscitado, estava na mesa. Maria de Madalena era demoniada, mas estava na mesa. Ei, Simão leproso e estava na mesa. O que você tem feito para Jesus, para estar na mesa com Ele? E nós vamos observar que naquela ocasião, daquele culto de ação de graça, o próprio Deus estava presente. Nós vamos observar que naquela ocasião o personagem, a honraria era ao personagem que estava ao lado deles, chamado Jesus. E nós vamos observar que naquele culto de ação de graça surgiu algo interessante. O que está acontecendo essa noite? Era um jantar onde só os homens se reclinavam à mesa. Era um jantar onde diz que Simão estava de um lado e Lázaro do outro, os seus discípulos estavam ali também. Mas Maria, ela toma a cena, ela rouba a cena. O texto vai dizer que Maria, ela queria dar mais além do que um jantar para Jesus. Ela queria dar o tudo dela, ela queria dar o melhor. E a Bíblia diz que ela se lança aos pés de Jesus para o adorar com o seu melhor perfume. Maria não queria simplesmente que fosse um culto normal. Maria não queria simplesmente que fosse mais um culto de domingo, pastora Bia. Maria queria que aquele culto fosse algo tremendo, fosse algo que revolucionasse os adoradores. O texto vai falar que Maria se lança aos pés de Jesus. E eu encontro Maria 3 vezes nos evangelhos. E todas as 3 vezes ela está ao pé de Jesus. E eu quero falar nessa noite: o melhor lugar de adorar Jesus é nos pés dele. O melhor lugar de adorar o Senhor é nos pés dele. Sabe por quê, irmão Alex? Presbítero Alex, porque quando você adora nos pés, você está com um momento de rendição. E muitos hoje, pastor Roberto, não querem adorar mais aos pés, querem adorar no altar, querem adorar em cima, na fama. Mas Jesus leva para os pés, aquele que exalta, ele abate. Então nós vamos ver que nessa ocasião, queridos amados irmãos, há algo que acontece interessante. Porque quando Maria quebra aquele vaso de alabastro,
se lança aos pés de Jesus num ato glorioso de adoração, de rendimento, de gratidão, porque quem adora é desta forma, é com gratidão, é rendido aos pés do Senhor. A Bíblia vai dizer que se levanta alguém e fala: para que tanto desperdício? E eu vou pregar aqui. Tem muitas pessoas, queridos, que não aguentam ver um irmão adorador, porque se levanta contra ele. Tem muitas pessoas que não aguentam ver uma irmã adorar a Deus e a igreja glorificar, um irmão adorar a Deus. E não é essa a nossa intenção. A nossa intenção é fazer com que Maria fez. Ela estava ali em gratidão e ela queria que todos ali estivessem no mesmo propósito. Porque é assim que devemos vir na casa do Senhor. Todos no mesmo propósito, em um só sentido, em uma só adoração, porque não adianta nós ficarmos adorando, uns do lado, outros com raiva, outros emburrados. Venha para adorar, você saiu da sua casa, adore, glorifica, exalta, porque o Senhor é contigo. E nós vamos observar, nós vamos voltar lá no capítulo 14, para finalizar, mas nós vamos observar que Judas se levanta contra aquele culto, contra a adoração de Maria. E nós vamos observar mais na frente, porque eu não quero adiantar muito sobre esse texto, porque nós vamos para o capítulo 14. E nós vamos observar que naquela ocasião, nós vamos ver bem que Maria, ela se destaca em adorador. E Jesus, ele repreende ali aquela situação de Judas e fala: olha, Judas, ela guardou esse perfume, esse melhor dela, foi para o meu túmulo, para o meu sepultamento. Foi aqui que surgiu o capítulo 14, porque Jesus começa a declarar que ele vai ser preso e vai ser morto. Jesus começa a falar do sepultamento dele. Jesus começa a falar que em breve, ali a 6 dias da crucificação, ele iria lá para Jerusalém para ser morto. E aqui surgiu o capítulo 14, sabe por quê? Porque se levanta algumas perguntas, e essas perguntas estão no coração de muita gente. Porque Filipe se levanta e fala: Senhor, nos mostra o Pai. E Jesus vai falar assim: Filipe, está comigo há tanto tempo e não conhece ainda o Pai. Quem conhece a Jesus, conhece o Pai. Se levanta questões aqui para nós observarmos que naquele culto ali de ação de graça tinha os que acreditavam, mas também tinha os que não acreditavam, tinha os que adoravam, mas também tinha os que não adoravam, e nessa noite só tem adorador nesse lugar. Então nós vamos observar, queridos, que aqui surgiu o capítulo 14, que nós vamos para o final. Por causa de muitas questões naquele culto, e de muitas perguntas, e de muitas indagações, nós vamos ver Jesus agora tentar acalmar, porque o culto até então estava uma bênção, porque o culto até então estava sendo de adoração, de gratidão. Lázaro estava agradecido, Simão estava agradecido, Maria estava agradecida, estava sendo um culto glorioso, cheio de graça, cheio de unção, cheio de poder de Deus. Mas então, quando surge essa questão, Jesus viu que ali ia causar um tumulto, uma questão, e Jesus começa a acalmar a tempestade. Porque Jesus é assim, pastor dos obreiros. Jesus é assim. Quando a tempestade chega, quando a confusão chega, Jesus começa a apagar aquela chama inflamável. Porque na igreja é assim. Quando há uma questão, é preciso nós obreiros, homens do Senhor, apagar a tempestade. E agora nós vamos ver que naquela ocasião ali, Jesus viu que os discípulos estavam preocupados com a sua morte. Nós vamos observar que Jesus viu que ali ia surgir muitas questões e dúvidas. Então Jesus lança o capítulo 14. Nós vamos ver que ele traz ali naquela mesa uma série de ensinamentos. Ele fala para Pedro: olha, Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo.
Ele fala para Filipe: olha, Filipe, se tu não acredita no Pai, também não acredita em mim. Ele canta lá, baixou e alá. Então nós vamos ver que ali Jesus começa a apagar a tempestade. E aí nós vamos para o capítulo 14, porque nós lemos falando que na casa de meu pai há muitas moradas. E a morada que Maria buscava naquela hora era adorar, porque quem adora vai para a casa do Pai. Quem adora, adora o Pai. Quem adora, adora em espírito e em verdade. Aí nós vamos observar que Jesus escreve o capítulo 14 para falar aos discípulos justamente da situação que estava acontecendo. Aí ele fala assim: não se turbe os vossos corações por causa da situação que criou naquele culto de ação de graça. Nós vamos ver ele falar: não se turbe os vossos corações. E o que é isso que Jesus quis dizer? Aquietai-vos, calai-vos e adora. Não se entre em confusão. Ele fala, olha essas palavras, ele começa a falar assim: olha, não se deixem ser enganados. Creia no Pai e também creia em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus está falando aos discípulos: olha, não se turbe, não se preocupe, não estejam preocupados e ansiosos com o que há de vestir, com o que há de comer, com o que há de beber, porque o Pai que está no céu vela por vós. E aí nós vamos ver que Jesus estava falando da casa de meu Pai que há muitas moradas. Jesus estava referindo naquele culto, sabe o quê? É uma casa espiritual. Jesus estava falando: olha, esse culto de ação de graça aqui é simplesmente mais um culto. Vocês não vão me ter por muito tempo, mas chegará um tempo que estarás comigo para todo sempre. Aí nós vamos observar que a casa de meu pai há muitas moradas. Ele está falando de uma casa espiritual, de uma morada eterna, de um descanso eterno, de um repouso eterno para a sua alma. Jesus está falando: olha, este jantar vai passar, mas vai chegar uma hora em que estaremos juntos na mesa todos os dias, de séculos e séculos sem fim. Canta lá, baixou e alava, subiu. E ele fala do capítulo 14 justamente: vamos ter que parar para observar. Temos que parar de falar que só vemos no culto dos senhores. Temos que parar que só vemos no culto das senhoras, porque Maria não teve dificuldade de adorar. Poderia ter sido lá no jantar, sim, mas ela adorou na praça, ela adorou lá no túmulo. Maria não escolheu lugar para adorar. Então nós temos que adorar sim, no culto de criança, no culto de jovem, no culto de senhores, no culto de senhoras, porque esse é o lugar de adoração. Maria não quis saber das circunstâncias. Maria não quis saber dos problemas que estava vendo na mesa. Ela quis foi adorar o Senhor. E nós vamos observar, amados, nós temos que parar com essas coisas de que só vou na escola dominical se o evangelista não for o dirigente. Só vou no culto de senhores se o pastor Jefferson não for o dirigente. Temos que parar com isso, porque é a morada de Deus que ele falou aqui: na casa de meu pai é a morada para adorador. Aleluia. E para finalizarmos, aí ele fala assim: se eu for preparar um lugar, eu virei outra vez. Olha a promessa da volta. Eu virei outra vez, e levarei, olha só, eu virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estou, estejais vós também. É muito glorioso, irmãos. É como o irmão louvou aqui, sentir a presença de Deus. O interior flui. Nós queremos viajar, queremos levitar, ir para o céu.
Então nós vamos ver que Maria não quis saber das circunstâncias e as dificuldades que estava na mesa. Maria quis adorar com o melhor que ela tinha. Vamos finalizar. Nós temos que parar. E quando ele fala, não se turbe os vossos corações, para de ficar preocupado com quem vai pregar, com quem vai cantar. Para de ficar preocupado quem é o tesoureiro, quem não é, que o pastor vai fazer ou não vai. Vem para a casa do Senhor com um objetivo, de se lançar aos pés do Senhor e adorar em espírito e verdade, porque a glória desce sobre a casa do Senhor. Nós temos que parar de questionar tudo. A Bíblia diz, orai um pelos outros, amai uns aos outros e sejais amáveis uns para os outros, para que a glória do Senhor possa permanecer na casa. Nós vamos ver, querido, que essas mansões celestiais aqui, para o descanso das nossas almas, é como Davi falou, quem habitará nelas? Davi fala que quem pode habitar nessas mansões, pastor Jefferson? E aí ele mesmo responde, aquele que é limpo de mão e puro de coração, habitará na casa do Senhor. Então nós vamos ver aqui, queridos, que ela se lançou aos pés para adorar e não para questionar o que estava sendo derramado. Ela se lançou aos pés para a gratidão que ela tinha, porque o milagre que tinha feito a vida dela e do irmão dela, nós vamos ver que ali naquela reunião, o motivo, pastor Alex, presbítero Alex, vou profetizar na tua vida, era adorar. O motivo era adorar. E para finalizar, nós vamos ver que agora Jesus fala assim, olha, vós conheceste o caminho para onde eu vou. E aí nós vamos finalizar bem aqui. Surgiu um homem chamado Tomé, um discípulo que esteve com Jesus, viu os milagres acontecer, seguidor de Jesus, andou no barco e viu a tempestade que Pedro andou sobre as águas. Um discípulo que viu os milagres acontecer, está falando para Jesus agora, Senhor, eu não sei o caminho. E é aqui que eu quero finalizar. Há quanto tempo tu serve a Deus? Tu conhece o caminho? Há quanto tempo tu está na presença de Deus? Tu conhece o caminho? Aí ele responde, Jesus responde. Aleluia. Aí o próprio Jesus responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode ir ao Pai, a não ser por mim. E finalizando aqui, temos que voltar a adorar em espírito e em verdade. A entrar por essas portas e tirar a sandália dos pés. E saber que aqui é um lugar de adoração. Que aqui é um lugar de louvor e adoração ao nosso Deus, porque temos que fazer como Maria fez, pastora Bia, todo dia é dia de culto, de adoração e de louvor e de agradecimento a Deus pelas nossas vidas. Fica de pé, igreja do Senhor. Eu quero orar por você, que devido à tua caminhada, à tua luta, à tua batalha, o dia a dia, tem te tirado esse desejo de adorador, tem esfriado a tua fé. Eu quero orar por você, Deus me toca o coração, porque muitas são as lutas, muitas são as diversidades dessa vida, muitos são os problemas, mas é noite de adorar, é noite de voltar a ser aquele adorador que chegava na casa do Senhor e glorificava, e exaltava o nome do Senhor. Não ficar com a boca cerrada no culto todo e não dar um glória. Se eu pudesse, eu dava glória mais alto cada dia. Eu falo sempre, quem senta perto de mim,
vai ter que escutar glórias e glórias e glórias. E você esfriou por causa dos problemas. Você estacionou, chega na casa do Senhor e não sente mais nada. Hoje de manhã na escola bíblica dominical, o Senhor falava tão profundo, que o Espírito Santo queria me tomar ali, mas era uma escola bíblica. E às vezes você não sente mais esse desejo de profetizar e de falar na casa do Senhor. Talvez do seu lado tem alguém precisando agora de um abraço e você não tem coragem de abraçar. Eu quero te convidar a renovar esta fé, esta força. Eu quero te convidar, aqui tem homens de Deus. Eu sei que é um culto evangelístico, mas aqui tem homens cheios do Espírito Santo. E segundo o texto bíblico, quando esses homens impõem as mãos, assim como Paulo fez, o Espírito Santo se apoderava daqueles homens e eles eram renovados. Nós precisamos ser a igreja quente, porque se for fria ou morna, o Senhor vai vomitar. E a igreja quente é aquela que glorifica, exalta, o fogo desce e você sai renovado. Talvez você se sente aprisionado, porque o inimigo está fazendo isso. 5 minutos estou entregando. O inimigo está fazendo isso nos últimos dias, pastor Roberto. Está aprisionando crente frio, crente morno. O meu pastor hoje pela manhã, ele chamou bem a atenção na escola. Porque as mensagens do Senhor, as mensagens que pregamos, ela tem mistérios escondidos atrás de cada versículo. E só é revelado a quem busca, a quem é cheio. E talvez você esfriou, talvez você parou, estagnou. Você precisa voltar a ser o crente que era, cheio do Espírito Santo, cheio da unção de Deus. Aonde você passar, a unção vai quebrar cadeias, demônio vai se levantar, você vai orar, o enfermo vai levantar. É assim que Deus quer a igreja dos últimos dias. Sai do seu lugar, vem ser renovada, esses homens vão impor as mãos. Não fique aí acanhado, irmão, isso é coisa de Deus. Eu estou falando por Deus aqui, o Espírito está me tocando. Tem gente aqui que quando pôr as mãos vai encher, o vaso vai ser cheio. O vaso vai ser cheio. Sai do seu lugar, vem aqui, os obreiros vão passar. Já está vindo o primeiro, o segundo, o terceiro, sai. É assim que Deus quer, os adoradores, aqueles que vão ser cheios do Espírito Santo. Os pastores vão passar, esses homens de Deus, profeta do Senhor. Ele vai impor a mão sobre sua cabeça, e o Espírito do Senhor vai te encher esta noite. Você vai pular de alegria, vai ser renovado, o mal vai sair, o templo e a morada do Espírito vai ser renovada. Você vai sair daqui diferente da maneira, e no culto que vem de terça-feira, você vai glorificar a Deus, exaltar o nome do Senhor. Enquanto isso eu vou pedir o pastor Jefferson para ir louvando o Senhor, enquanto os obreiros vai descendo aqui. Aleluia, glória a Deus, e vou entregar o microfone, amém?